Ao longo do segundo semestre de 2017, a universidade promoverá um ciclo de palestras chamado Conferências URGS. Esse ciclo tem como objetivo debater os 7 eixos temáticos da CRES, a Conferência Regional de Ensino Superior da América Latina e do Caribe, que ocorrerá no ano que vem na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, berço da reforma universitária de 1918. O primeiro conferencista foi Rui Vicente Oppermann, reitor da URGS. Sua fala discutiu o papel estratégico da educação no desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe. Assista agora a essa conferência. Periodicamente se reúnem os países, as instâncias maiores federais, nacionais de educação superior, as universidades, representantes da sociedade, para discutir o ensino superior no continente. Essa é uma discussão absolutamente importante, necessária, porque em todos os países que nos cercam, que compõem conosco o continente sul-americano, latino-americano, incluindo aí a América Central e o Caribe, há muitas pessoas que entendem que a educação, sim, é fundamental para o desenvolvimento do país, que a educação, sim, é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, um desenvolvimento sustentável em que se conquista cidadania. Infelizmente, acho que não somos a maioria em nenhum dos países, mas quanto mais se discute, eu acho que mais nos reforçamos entre todos. Então, houve grandes reuniões, ou grandes conferências regionais de educação superior, que eu vou, a partir de agora, denominar de CRES, não é? São organizadas esses eventos por um instituto da Unesco, chamado IESALC. Houve uma edição muito importante em Havana, no ano 1996, outra em Cartagena de Índias, em 2008, e a próxima reunião será no ano que vem, em Córdoba, em 2018, portanto, em que teremos essa edição. Essas reuniões da CRES, elas geralmente também precedem, em um ano ou um pouco mais, a Conferência Mundial de Educação. Não é? Houve uma grande Conferência Mundial de Educação em Paris, em que, naquele momento, se definiu como um dos grandes pilares o conceito de educação superior como um bem público. E justamente estamos discutindo na CRES, novamente, esse princípio, porque há posições que querem questionar esse conceito, esse valor de educação superior como bem público. Então, para defender a educação superior e para tentar marcar claramente a sua importância, não é, como um direito humano e como responsabilidade social dos Estados, é que se está organizando essa conferência regional. A CRES vai acontecer em 2018 e qual é o papel da URGS? O papel da URGS é discutir, né, e levar a nossa posição. Né? Assim como a CRES levará a posição do continente latino-americano, a URGS tem que levar a sua posição, que é uma posição que nós vamos construir nesse ciclo de 11 conferências e vamos marcar a nossa posição. Nós temos toda a condição aqui de fazer uma discussão belíssima e fazer uma contribuição que seja de fundamento, como se diz, não é? Para a Conferência Regional de Educação Superior. Então, com a palavra, nosso querido reitor Rui Oppermann. Bom, a mim coube falar sobre o papel estratégico da educação superior no desenvolvimento sustentável da América Latina e Caribe. Devo dizer, eu nunca fui um tradutor, mas eu me sinto muito mais como um tradutor do que como um autor, porque este é um tema extremamente amplo, é um tema que tem grande abrangência, que praticamente envolve todas as áreas do conhecimento, mas ele é um tema instigante, ele é um tema provocador, na medida em que ele nos coloca desafios, que são os desafios contemporâneos, os desafios do futuro da nossa sociedade. E é dentro dessa perspectiva que eu entendo que um dos eixos centrais da CRES está o desenvolvimento sustentável. Porque, evidentemente, as universidades têm um papel para isso, mas mais do que isso, é o próprio conceito de desenvolvimento sustentável que precisa ser trabalhado, definido. Já foi
e está aí colocado pela organização, pela ONU, pela Unesco e pela Exalc, os objetivos do desenvolvimento sustentável desde 2015. Portanto, nós temos um tema atual, um tema que está nos comprometendo com o futuro e para o qual eu gostaria então de fazer uma pequena contribuição a partir exatamente dessa observação. Como o reitor Carlos Alexandre falou, nós estamos fundamentalmente orientados para a CRES 2018 em Córdoba, né, onde um dos eixos é exatamente a temática desta conferência. E eu gostaria de começá-la com um conceito do que seria desenvolvimento sustentável. E esse é o conceito fundamental, um conceito que está baseado no relatório Brundtland, um relatório de 1987, que foi coordenado, uma comissão coordenada pela Gro Brundtland, que foi inclusive primeira-ministra na Noruega, uma pessoa, depois foi diretora-presidente da Organização Mundial de Saúde, né? E esse conceito, ele diz o seguinte: o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo ao mesmo tempo que um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os hábitats naturais. É um conceito bastante cuidadoso, bastante abrangente, né, que coloca exatamente a ideia de que se nós queremos continuar com o desenvolvimento na Terra, nós temos que saber que a Terra ela é finita. E como finita, nós temos que trabalhar talvez de uma forma melhor do que aquela com a qual nós temos trabalhado. Esse conceito ele não está livre de algumas críticas. E eu vou, de imediato, trazer algumas delas, porque eu acho que são importantes para o que nós vamos falar a seguir, que a gente tenha em mente as limitações ou as críticas que têm sido feitas ao conceito de desenvolvimento sustentável. O que é exatamente ser sustentável no desenvolvimento sustentável? Não é? Tem sido argumentado que não existe tal como tal, porque a sustentabilidade, né, no uso de recursos não renováveis, uma vez que qualquer taxa positiva de utilização vai levar à exaustão desses recursos mais dia, menos dia. Portanto, falar nisso seria uma falácia. Tá? Também tem sido argumentado que o significado do conceito tem sido oportunisticamente esticado de gestão conservacionista para desenvolvimento econômico. E todo o trabalho que eu fiz para preparar essa conferência fica muito claro que, em muitos aspectos, esse conceito está sendo usado de uma forma muito mais mercantil do que ideológica ou de colocação de um problema verdadeiramente da sociedade humana. O relatório Brundtland, do qual deriva o conceito, não teria promovido nada mais do que uma estratégia de negócios para o desenvolvimento mundial, usando um conceito ambíguo e infundado, apresentado como um mero slogan de relações públicas. Também aqui um pouquinho de mau humor, né, com o conceito. De fato, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, de que ele não é um conceito totalmente aceito, ele não é unânime, né, e há muita gente que já está se preparando, inclusive, para abandonar a Terra. Aqui está uma declaração do Stephen Hawking, né, que diz que a Terra está sob tantos ataques há tanto tempo que é difícil para mim ser otimista. Nós estamos ficando sem espaço na Terra, além disso, aquecimento global, perdas de vidas animais e diminuição dos recursos físicos, entre outras coisas, faz com que logo tenhamos que abandonar a Terra e colonizar outros planetas, outros sistemas solares. Não há dúvida nenhuma que, se a gente pensar na Terra como um tubo de ensaio, mais dia, menos dia, talvez acabe a vida na Terra. Isso pode levar muito tempo ou pouco tempo. O Hawkins tem se tornado cada vez mais pessimista. Na primeira vez que ele falou isso, ele disse que ia levar pelo menos 1000 anos. Agora, essa que ele falou em Trondheim esse ano, né,
Ele diz que entre 75 e 100 anos, se nós não tivermos buscado colonizações extraterrestres, nós estaremos condenados à perdição, né? Então, para aqueles que ficam na Terra, né, eu diria que nós temos algumas esperanças, né? Desde o ano 2000, né, aliás, no ano 2000, numa sessão geral da ONU, né, se estabeleceram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Esses objetivos, eles tinham uma data de encerramento, que seria o ano 2015, e aqui está a lista dos objetivos, são 8, né, e que tinha uma peculiaridade que os limitou muito na sua implementação, porque eram objetivos voltados apenas para regiões subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, né? E isso gerou muitas críticas, porque o desenvolvimento sustentável ele não é um desenvolvimento sustentável regional. Ou ele é de toda a Terra, ou ele acaba sendo realmente algo que não tem uma lógica formal a esse respeito. Então, nesse sentido, em 2012, quando houve a conferência Rio+20, né, comemorando a primeira conferência sobre ambiente no Rio de Janeiro, foi feita uma decisão, novamente, dos chefes de Estado presentes, de que haveria a participação da sociedade civil no desenvolvimento sustentável. Estavam se comprometendo esses países com o conceito de desenvolvimento sustentável, exatamente na noção de que o futuro das próximas gerações dependia dessa organização que a sociedade humana deveria ter com relação ao seu futuro. E a partir exatamente dessa decisão de que deveríamos ter objetivos de desenvolvimento sustentável, e muitas vezes eu vou falar em ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi que, a partir daí, a Unesco começou a trabalhar todo um aspecto, toda uma estrutura em que se envolvessem não só os países, como as comunidades, com a ideia de promover o desenvolvimento sustentável. Daí que a Agenda 2030, exatamente porque foi estabelecido que para 2030 que se deve buscar a avaliação final dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, foi criada essa agenda, né, para encaminhar ou colaborar com o desenvolvimento desses conceitos no âmbito mundial. A agenda é um plano de ação, né, para os países, as comunidades em geral. Ele também, né, foi adotado por 193 países das Nações Unidas, inclusive o Brasil, né, em dezembro, lá em 2015, durante o encontro Rio+20. A agenda consiste de uma declaração, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas. E para cada uma dessas metas há, evidentemente, um sistema de avaliação, né, que busca aferir o quanto as metas foram alcançadas, estão sendo alcançadas. Os objetivos são integrados e indivisíveis, portanto não tem como trabalhar apenas um deles, né? E estão de forma equilibrada as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, a social e a ambiental. E claro, se criou uma plataforma, né, chamada Agenda 2030, né, que vai ajudar exatamente no desenvolvimento e na integração das múltiplas atividades relacionadas ao desenvolvimento sustentável ou aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa aqui é a cópia da página da plataforma, né? A plataforma ela é oferecida pelo Programa Nacional da ONU de Desenvolvimento, né? E ela tem exatamente, né, um plano de ação global para 2030, né? E propõe que alcancemos o desenvolvimento sustentável. A plataforma provê acesso a dados,
canais de participação e informações gerais para o acompanhamento de ações orientadas ao cumprimento dessa agenda. Os objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos, eles são, como eu disse, indivisíveis. Eles estão juntos e eles compõem tem uma grande abrangência por toda a atividade da sociedade humana. Desde a erradicação da pobreza, a fome zero, a agricultura sustentável, algo absolutamente fundamental, porque nós temos uma demanda por alimentos, e essa demanda por alimentos, dentro de uma perspectiva sustentável, ela não pode estar baseada na utilização de recursos não renováveis, portanto, aí está um primeiro desafio acadêmico que tem que ser desenvolvido, além, claro, da pobreza. Saúde e bem-estar, assegurando vidas saudáveis e promovendo o bem-estar para todas as idades e para todos. Uma educação de qualidade, na qual se assegure a educação inclusive e equitativa, de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A essas alturas vocês devem estar pensando, pô, mas isso tudo é uma utopia. E vocês estão absolutamente corretos. É realmente os objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecem um parâmetro que é um parâmetro ideal, no sentido de que, se nós queremos que a sociedade humana tenha um desenvolvimento diferente do que ela teve até agora, nós temos que ter exatamente uma mudança do olhar sobre o nosso futuro. Igualdade de gênero, que acho que é algo que nós estamos já evoluindo bastante, mas temos que pensar que essa é uma perspectiva não apenas nacional, ela é uma perspectiva internacional. Eu, em preparação para essa conferência, eu tive a oportunidade de acessar alguns dados impressionantes com relação, por exemplo, à mutilação feminina, que é algo que praticamente não existe, ou não existe na América Latina, mas que é um grande problema na África e outras regiões do Oriente Médio. E isso está aí, desafios que nós temos que pensar sob o ponto de vista global. Água potável e saneamento, também. Energia limpa e acessível. Um trabalho decente e crescimento econômico equilibrado para todos. Indústria, inovação e infraestrutura. A redução das desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. O consumo de produção e produção responsável. Eu acho que esse é um grande desafio que sociedades mais avançadas têm na utilização de recursos naturais. Por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos não chega a ter, acho que tem 15 ou 20% da população humana e consome mais de 30% dos recursos naturais produzidos no planeta. Ação contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e, por último, parcerias e meios de implementação de todos esses objetivos. Os objetivos estão aí colocados nas páginas que podem ser acessadas, e nós temos aqui um resumo, ou como eles têm sido mostrados graficamente. Esses objetivos, eles têm cada um dos 17 objetivos, metas e indicadores. Eu trouxe aqui dois objetivos com as suas metas. O primeiro é inovação e infraestrutura. Esse objetivo tem como uma das metas fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas dos setores industrial de todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e gastos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento. O indicador para a meta os indicadores, proporção de despesas com pesquisa, em relação ao PIB, e o número de pesquisadores trabalhando em tempo integral por milhão de habitantes. E aqui está um quadro que mostra a nossa situação bastante precária, situação da América Latina. Temos um investimento de PIB de 0,47 nesta área,
Né? Para vocês terem uma ideia, logo abaixo de nós está a Ásia, com 5,35% do GDP, sendo que alguns países têm até mais que isso. Né? E, de fato, se nós não tivermos um maior investimento em pesquisa e inovação, nós não poderemos dar o salto que nós necessitamos para buscar os objetivos sustentáveis. Eu sei que nesse momento todos nós estamos assim, e o governo ainda está cortando mais, né? O CNPq está pedindo água, né? E isso eu acho que é apenas uma questão circunstancial. Nós estamos pensando daqui para frente e temos que lutar e trabalhar para que isso possa ser efetivamente alcançado. Da mesma maneira, o número de pesquisadores por milhão de habitantes. Aí realmente nós perdemos feio. Nós temos hoje, América Latina, 468 pesquisadores em tempo integral por 1 milhão de habitantes. Vejam que, por exemplo, na Ásia, no leste asiático, são 1.270. Né? E nos países desenvolvidos nós temos mais de quase 3.600, um pouco mais, pesquisadores. E aí, de novo, o atual governo diz que nós estamos inchados, que a gente tem professor demais, que a gente tem, né, técnicos demais, que a universidade é improdutiva, é cara e assim por diante. Então, frente ao que aqui está sendo colocado, se nós queremos realmente mudar o paradigma de desenvolvimento da região, nós temos que sim investir na formação de recursos humanos qualificados, nós temos sim que investir em pesquisa. E aqui nós temos um outro objetivo, que é a educação de qualidade. Né? E aqui tem uma pegadinha, né? Já dá para se perceber. A meta 4.3, até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo a universidade. Eu fiquei indignado quando eu vi essa questão do preços acessíveis, parece propaganda de supermercado. Né? Estamos, então, rifando a preços acessíveis à educação. Isso está nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? E vejam que não há nenhum indicativo para isso. Então, se nós temos algum desafio, professor Alex, para a CRES 2018, o desafio é este aqui, né? Que é o de nós preservarmos, né, o conceito de que a educação superior é um bem público, social, um direito humano e universal e um dever do Estado. Não há dúvida nenhuma de que esse é um dos conceitos fundamentais pelos quais nós teremos que lutar e que certamente é um dos que está sendo mais atacado nesse momento pela privatização do ensino superior. Eu acho que, nesse sentido, nós vamos ter que reafirmar exatamente a importância desse conceito que foi cunhado em Cartagena, na Colômbia, na CRES anterior à de 2008. A operacionalização dos objetivos sustentáveis, do desenvolvimento sustentável, elas têm uma estratégia proposta pela Unesco, que é a definição de padrões internacionais, isto é, não dá para se pensar em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável regionais, porque nós estamos trabalhando globalmente com a questão. Um desenvolvimento de capacidades que seja apropriado e definido, buscando exatamente as metas que estão aí propostas. A organização e difusão de conhecimentos, que é um grande desafio, apesar do fato de nós estarmos hoje na época da comunicação digital, essa comunicação ainda é um grande desafio. Catalisar a cooperação internacional é fundamental, né? E desenvolver laboratórios de ideias, aí está aninhado certamente um desafio para as universidades. A Agenda 2030, dentro do Brasil, né, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o Brasil foi signatário da agenda, né, e o governo brasileiro ele já está organizando, sob o ponto de vista administrativo, eu diria burocrático, né, como que o Estado brasileiro, como que a sociedade brasileira pode e deve se organizar para trabalhar os objetivos de desenvolvimento sustentável no país. Né? Essa sequência de slides ou de
de lâminas que eu vou mostrar, eu recebi gentilmente do professor Cláudio Ribeiro, que é subsecretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria Nacional de Articulação Social do Governo. Ele fez uma apresentação na Andifes a esse respeito, né? E aqui mostra, basicamente, os atores-chave na implementação da Agenda 2030. A gente pode ver que essa estratégia ela envolve praticamente toda a sociedade. Envolve o setor industrial, envolve a justiça, envolve a academia, envolve os políticos, envolve a própria Unesco. Nesse sentido, já está em implantação uma estrutura para que o Brasil busque implementar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A etapa de negociação é uma etapa ainda em construção, mas já existe, né, todo um acordo com os vários entes implicados no desenvolvimento sustentável para que se possa buscar a internalização da questão do objetivo, porque não basta apenas o governo federal, o governo estadual ou o governo municipal decidir sobre isso. Esses objetivos só terão alguma chance de se desenvolverem no país se tivermos um envolvimento de toda a comunidade na sua consecução. E, em sequência, evidentemente, a interiorização, isso é, a disseminação das atividades da ODS no Brasil como um todo. Como eu disse, já estão estabelecidos os marcos legais para que se possa fazer, né, o desenvolvimento sustentável no país. Isso começa por uma governança, essa governança é a partir de uma Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi feito através de um decreto, né, e que envolve o governo federal, municipal, o governo estadual e a sociedade civil, né. Existe uma proposta de paridade nessa comissão, né, e ele é de natureza consultiva, evidentemente, e faz com que tenha toda uma proposta de envolvimento de várias instâncias. Nós podemos ver aqui as instâncias governamentais todas envolvidas, como também aqui nós temos as instâncias civis, tanto na área de associação, nas áreas acadêmicas. Aqui está a Andifes tem assento na Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e a área das próprias ONGs, ou enfim, estruturas que hoje trabalham com educação. Muito importante nesse sentido são as câmaras temáticas que vão desenvolver os espaços de convergência para as proposituras, as proposições que serão feitas à Comissão Nacional, a fim de que a gente possa construir, então, uma participação brasileira com relação ao desenvolvimento sustentável a ser apresentado posteriormente na Unesco. Então, as câmaras temáticas, elas estão também envolvendo a academia, né? E esse é uma expectativa que nós temos dentro da Andifes, isso foi discutido, né? E muito brevemente nós vamos buscar identificar nas universidades federais diferentes participantes que possam nos auxiliar na construção dos temas dentro dessas câmaras temáticas. A Comissão dos Objetivos encomendou uma pesquisa do IBOP a respeito do conhecimento da população a respeito da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui está, né, as instituições com maior responsabilidade identificadas pelos respondentes. E é muito interessante ver que os 3 níveis de governo aparecem em primeiro plano, depois aparecem as empresas, as universidades e as igrejas. Eu achei isso muito interessante. As igrejas, como fenômeno social, hoje representam a oportunidade de associação comunitária como nunca antes foram, inclusive substituindo associações e sindicatos que no passado faziam esse tipo de atividade, né, com várias vantagens.
E isso explica muito bem, ou explica bastante bem, toda a penetração que essas igrejas estão tendo no Brasil. E aqui está um resultado dessa penetração, em que as igrejas aparecem juntamente com as universidades como importantes para o desenvolvimento sustentável. O papel estratégico da educação parte de alguns princípios. Aqui eu trouxe um que foi produzido por uma atividade que depois eu vou entrar em mais detalhes, que é o CILAC, foi promovido pela Unesco e pela UGM, em que ele só é concebível como oportunidade de educação estendida a todos, uma vez que ele demanda conhecimento e aptidões diferentes daquelas da simples mão de obra do modelo de desenvolvimento fabril. Eu acho que esse é um aspecto importante para nós, porque os objetivos do desenvolvimento sustentável estão, na sua base, propondo um novo pacto na sociedade para o desenvolvimento. Diferente da Revolução Industrial, que estabeleceu uma forma de relação, não só social, humana, como também com o ambiente, e uma relação extremamente depredadora do ambiente, enquanto que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão propondo uma nova maneira de se desenvolver a sociedade humana, fugindo exatamente desse modelo produtivista ou desse modelo consumista que acabou caracterizando a Revolução Industrial que se iniciou no século XIX e que está chegando até hoje com diferentes matizes, mas que fundamentalmente está baseado em alguns aspectos importantes, como é o consumismo e como é o não respeito aos recursos naturais. Nesse sentido, a educação ela é fundamental, e eu acho que a forma como agora se ilustram os diferentes princípios, objetivos da educação, do desenvolvimento sustentável, onde aparece como se fosse um quebra-cabeças, no qual a educação superior é, na verdade, um elo de união entre esses diferentes eixos, entre esses diferentes objetivos. Se vocês pensarem bem, eu passei muito rapidamente os 17 objetivos, mas não há como desvincular a educação de todos eles. Em todos eles existe uma parcela fundamental e importante para a educação, e especialmente para a educação superior. Então, eu gostei dessa configuração, que aparece como um quebra-cabeça, onde a educação é realmente esse elo que faz com que, se esses objetivos são indivisíveis, será pela educação que nós poderemos construir exatamente essa indivisibilidade e essa evolução equilibrada de cada um desses objetivos, no sentido de alcançá-los de forma completa. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável já são uma realidade internacional para várias instâncias educacionais. Esses dias eu disse que nós estamos sempre muito atrasados nas coisas, e acho que nós estamos atrasados também na apropriação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como prioridades na nossa educação superior. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como os ODS já estão assimilados pela comunidade da educação superior internacionalmente. Aqui nós temos da União Europeia, né, um dos links sobre os ODS, né, em que se fala sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na União Europeia. A União Europeia tem destinado, desde 2015, milhões de euros em diferentes editais para os diferentes campos que estão relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E muitas universidades estão se valendo disso, estão priorizando ou colocando como seus próprios objetivos os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Eu vou trazer aqui um exemplo de uma universidade que eu estive recentemente visitando e que me impressionou muito. Primeiramente porque é uma das mais antigas no mundo. Segundo, porque é uma das mais avançadas, que é a Universidade de Uppsala, na Suécia. A Universidade de Uppsala, ela já tem como prioridade para o seu desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento acadêmico
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Unesco. Desde 2015, eles já têm um plano de ação, eles já têm avaliações desses planos de ações e estão trabalhando em todas as áreas, né? Desde a arquitetura, urbanismo, medicina, agronomia, saúde, engenharia, informática, educação, filosofia, direito, enfim. A ideia é você concentrar os recursos que você tem para a pesquisa na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso, para mim, ilustra muito bem como esses países aderiram à questão do ODS, né, para além daquela crítica do oportunismo, e realmente estão empenhados em, tanto no plano nacional, no plano regional, no plano local, como também internacionalmente, em colaborar com a Unesco para o desenvolvimento desses objetivos, dos objetivos sustentáveis. Portanto, sim, nós temos aí uma oportunidade muito grande de interação com essas universidades, porque vamos precisar do apoio deles, não só porque eles já estão há mais tempo trabalhando com isso, como também porque eles têm a possibilidade de recursos, fontes de recursos, que nós podemos nos associar para também obtermos. Isso aqui é uma síntese, mostra de um outro trabalho que universidades em todo o mundo já estão trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tanto internamente, isto é, para a universidade, como da universidade para fora. Temos no México, temos na África, temos na Ásia, temos, enfim, vários países. E a minha percepção ao fazer essa leitura é que nós estamos muito atrasados. Nós estamos completamente fora dessa grande construção da educação superior que está sendo feita em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mesmo regionalmente, e aqui está uma iniciativa do grupo da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, mesmo regionalmente, nós, enquanto universidade, não estamos no ritmo que está sendo estabelecido pelas nossas universidades nos países vizinhos. O CILAC, que foi um fórum aberto de ciências latino-americanas e Caribe, né, foi o ano passado, né, em Montevidéu, e teve como tema exatamente a investigação científica para o desenvolvimento sustentável. Esse trabalho eu recomendo que vocês façam uma consulta. Ele gerou uma série de publicações, aqui são algumas delas, né, publicações importantes exatamente para mostrar o pensamento regional a respeito do desenvolvimento sustentável em vários âmbitos. No âmbito da universidade como uma universidade para o desenvolvimento, no âmbito das políticas de tecnologia de informação, por exemplo, que são fundamentais, porque se nós queremos desenvolvimento sustentável, nós não podemos pensar em modelos de produção semelhantes ao que se usava no passado, nós temos que nos valer dos novos modelos presentes. A ciência para o desenvolvimento sustentável, que é um aspecto fundamental, né? E a educação científica, que eu acho que é importante, não só a educação científica no âmbito acadêmico das universidades, mas no âmbito da população como um todo, porque o desenvolvimento sustentável exige exatamente essa percepção, né, que as pessoas têm que ter de que o progresso ou o desenvolvimento da sociedade humana não está ou não deveria estar baseado no número de prateleiras que tem no supermercado, né, mas sim na qualidade de vida que você pode obter pela opção de um consumo que seja um consumo sustentável. Tirado desse Universidade para o Desenvolvimento, eu escolhi alguns pensamentos que eu acho importantes para encaminhar o final da minha conferência. Nós estamos no estágio em que é preciso reconhecer que nosso sistema econômico, social, cultural e político, cada vez mais interconectados e interdependentes, tem exercido pressões sobre o ambiente que podem causar mudanças fundamentais no sistema Terra e nos levar além dos limites naturais e seguros. Essa é a grande ameaça do modelo, né, consumista, do modelo intervencionista que a sociedade industrial estabeleceu.
Por outro lado, a mesma interconectividade proporciona um potencial para encontrar soluções. Podem surgir novas ideias que se disseminem rapidamente, criando um impulso em direção a transformações requeridas para que se alcance um planeta verdadeiramente sustentável. De fato, a revolução na informação é a grande arma que nós temos para a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável em nível regional e em nível global. O desafio fundamental da nossa era é salvaguardar os processos naturais da Terra para assegurar o bem-estar da civilização, erradicando a pobreza, reduzindo o conflito sobre os recursos e dando suporte à saúde humana e dos ecossistemas. E continua. Seus principais obstáculos são a degradação ambiental, a desigualdade social, o subdesenvolvimento. Para superá-lo, temos que nos comprometer com a meta proposta pela UGM, de uma educação superior para todos ao longo de suas vidas. Passa também por construir um projeto alternativo à universidade-empresa, que é hoje o modelo dominante em escala internacional. Essa construção deve inspirar-se no modelo de universidade socialmente comprometida, que se forjou na América Latina a partir da reforma universitária de Córdoba. E aí, uma opinião do autor: a Universidade para o Desenvolvimento é uma formulação contemporânea desse modelo, e ela se caracteriza pela prática conjunta do ensino, pesquisa e extensão e atividades decorrentes em direção a somar esforços com diversos atores sociais em prol do desenvolvimento humano sustentável. Também de uma outra publicação que está presente na biblioteca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, patrocinado pela Unesco, tem um trabalho que faz sobre a disseminação do conhecimento na América Latina e no Quebec. E aqui tem um pensamento, ou uma constatação do autor, que eu acho que é fundamental. Assim como a experiência chilena durante o governo de Allende, a experiência brasileira contemporânea mostra a necessidade de trazer a universidade para fora do seu escopo acadêmico tradicional, a fim de realmente contribuir para a transformação social. Ambas as experiências deram à extensão universitária um sentido transformador da sociedade e da universidade como tal. Aí está uma grande chave, né, porque não adianta nós fazermos desenvolvimento sustentável dentro da URGS. Isso não existe. Não existe. Nós temos que fazer o desenvolvimento sustentável dentro da nossa sociedade. Isso não é apenas da Pró-Reitoria de Extensão, professora Sandra. A senhora sabe muito bem disso, né? Isso é de todos nós, de todas as pró-reitorias, de toda a universidade. Nós temos que ir para a comunidade e fazermos essa tradução para a comunidade de tal maneira, né, e não é fácil fazer isso, que a gente possa questionar os modelos vigentes, né, de desenvolvimento industrial e colocar o real problema, que é, se nós não transformarmos esse modelo, nós de fato vamos ter que pegar carona com o Stephen Hawking para a Lua. Porque, de fato, nós vamos acabar exaurindo a Terra e tornando esse planeta um planeta inabitável. No Brasil, as universidades estão participando da rede de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Recentemente, foi lançada exatamente a rede de universidades para a ODS, né? Foram poucas as universidades federais que lá estavam. Eu, como reitor, não tomei a iniciativa autônoma minha de nos associarmos, mas eu espero sinceramente que a partir dessas conferências eu tenha o aval para que a gente possa fazer essa associação a esta rede, né? Que não é uma rede do reitor, não é nenhuma rede da reitoria, é uma rede de toda a universidade. E por que eu digo isso? Porque eu tenho certeza, professora Jane, de que se nós optarmos por entrar nessa rede, nós vamos fazer toda a diferença nela. Exatamente por quê? Porque o nosso entendimento é que esta universidade, que é uma universidade compreensiva, isto é, que trabalha em todas as áreas do conhecimento, tem muita gente, tem muitos laboratórios, tem muitas pessoas preocupadas com o desenvolvimento sustentável. O que precisamos fazer é exatamente organizar essas pessoas, organizar esses laboratórios, organizar essas atividades para que se institucionalize o modelo de desenvolvimento sustentável na URGS, e uma vez que isto for feito,
a nossa colaboração será certamente muito significativa, tanto para a ODS no Brasil, como para a ODS em nível ou em escala mundial. Nós estamos preocupados, estamos fazendo em parte isso, e podemos fazer até muito mais. Aqui está o nosso plano de desenvolvimento institucional, né, aprovado ainda em 2016, enquanto o Sr. Carlos Alexandre era o reitor. E nesse plano nós temos uma área que são os objetivos organizacionais de sustentabilidade. Modesto, porque não é só organizacional os nossos objetivos. Nós temos que expandir da questão organizacional também para a questão acadêmica. E eu acho que esse é, talvez, se eu conseguir sensibilizar e fazer com que nós tenhamos essa compreensão, essa conferência já terá ganho o que ela realmente tem por objetivo maior, que é nós vamos e precisamos organizar a nós todos, a nossa comunidade, em torno das atividades do desenvolvimento sustentável. O Plano de Logística Sustentável, que foi um trabalho encomendado ainda na gestão do professor Alex, né, e que foi aqui feito por uma comissão de colegas nossos. Esse plano, ele foi um plano extremamente importante, porque ele faz um diagnóstico da universidade, da sustentabilidade da universidade, não só nas nossas potencialidades, nas nossas fortalezas, nas nossas ameaças, como também propõe algumas ações importantes que a gente possa tomar. E essas ações, elas foram construídas dentro do plano de gestão atual, né? E, de novo, essas metas, ou esses objetivos, têm que ser expandidos para ir além da questão da própria universidade. Mas a gente vem se preocupando, e eu acho que a gente tem que se preocupar ainda mais, exatamente porque a gente tem a possibilidade de expandir o nosso trabalho com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa semana, nós fizemos a abertura dos trabalhos do GT Sustentabilidade, que já tem essa visão mais expandida, com uma conferência brilhante do professor Márcio Poschmann, né? Foi aluno aqui da URGS, de Ciências Econômicas, foi presidente do IPEA durante muito tempo, e que fez uma brilhante análise de por que nós estamos onde nós estamos e como é que nós podemos fazer para que a gente possa superar esses desafios dentro da perspectiva dos objetivos sustentáveis. Por isso mesmo, para encerrar, eu gostaria de colocar algumas propostas para vocês. Primeiramente, os desafios internos com relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Identificar atividades acadêmicas relacionadas aos ODS em todas as áreas de conhecimento. Construir com esses grupos uma proposta para a URGS desenvolver cultura e práticas próprias, identificadas com os ODS. Estimular atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação em linha com os ODS. E promover a participação desses grupos em atividades relacionadas aos ODS na esfera local, nacional e internacional. Além disso, os desafios da URGS para fora são a URGS como parceira institucional para a construção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, definir uma política de participação em redes nacionais e internacionais, buscar parcerias para o desenvolvimento de projetos e ações acadêmicas voltadas para a ODS em todos os níveis, local, nacional, regional, e participar em projetos voltados para atender às metas propostas pelo ODS em nível local, nacional e internacional também. Por exemplo, a Universidade de Uppsala tem grande interesse em estreitar ainda mais as relações que já foram construídas no passado, exatamente dentro dessa perspectiva dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Por isso mesmo, ao agradecer a todos, né, eu entendo que a minha palestra nada mais é do que um desafio a nós todos para que a gente busque, né, através dessa reflexão, construir uma cultura de desenvolvimento sustentável dentro da universidade, porque é aqui dentro que a gente terá a oportunidade de realizar esse grande projeto, que é um projeto da sociedade humana para o nosso planeta. Muito obrigado.